E aqui eu vou juntar 3 notícias para a gente ter dimensão disso. Olha só. STF cozinha 7 anos inquérito por corrupção contra a chefe do PT. Em 2018, a Polícia Federal acusou a petista de receber propinas de um esquema no Ministério do Planejamento. A gente está falando aqui da Narizinho, a amante, né? Além de enterrar 20 processos contra Lula, o STF cozinha 7 anos o inquérito contra Gleisi Hoffmann por corrupção. O caso é relatado pela ministra Carmen Lúcia. Aí tem outra. PT gastou 14 milhões com defesa de Lula e seus comparsas, né? O PT pagou 14 milhões de reais para a defesa de Lula e seus comparsas. O escritório Teixeira Zanin Martins, que comanda a defesa de Lula nos casos da Lava Jato, recebeu pagamentos que somam 1,2 milhões de reais desde 2019, diz a Folha de São Paulo. No total, os criminalistas do PT embolsaram 6 milhões de reais para defender o pessoal do Petrolão. Essa quantia devem ser somados os gastos do partido com seus advogados no STF e no STJ. Então, dinheiro nosso, né? Dinheiro do partido. O retorno do Lulinha aos mundos de negócios. Filho de Lula, registra empresa no apartamento em que mora em São Paulo. Saiba em que ramo ele vai atuar agora. E está aqui, ó, Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, da finada Game Corp, retornou ao mundo dos negócios. Ele acaba de registrar no apartamento em que mora, na Vila Uberabinha, São Paulo, a LLF Tech Participações Limitadas, capital social de 100 mil reais, vai atuar com suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, atividade de consultoria em gestão empresarial, marketing direto, atividade de produção cinematográfica de vídeos e de programa de televisão. Eles estão todos querendo voltar. Essa turma aí que a gente está enfrentando, que a gente está tentando tirar da nossa vida, né, Mauro? Não é mole não, né? Não, ainda mais quando a gente descobre que a Game Corp presta serviço para o TSE. Né? A gente fica super feliz. Sabe de quê? De propaganda, divulgação. Sabe, eu não tenho certeza se foi essa empresa que fez aquele vídeo em 5 línguas do ministro Barroso, falando sobre as urnas. Mas eu acho que foi. A menos que tenham contratado outra já tendo essa para fazer. Game Corp. A Game Corp está citada lá dentro da Lava Jato, junto com a coisa do Suassuna, do Suassuna, num negócio de uma fraudezinha lá de alguns, se eu não salvo engano, 15 milhões. Mas por que não vai contratar o Lulinha? Tem que contratar o Lulinha, um menino honesto, menino de família. Vocês não estão vendo que isso é errado culpar o filho só por causa do pai? O rapaz venceu na vida, limpava esterco dos elefantes no zoológico e hoje é um dos maiores investidores aqui do país, um multimilionário. Como não? Logo que Lula assumiu, ele se inspirou no pai, falou, papai conseguiu chegar na presidência da República. Então agora está no meu momento de brilhar também, vou me esforçar, vou dar duro, vou economizar e começar a investir na Oi. E aí assim foi. Hoje está aí. Um homem rico, né? Bonito não pode dizer não, porque herdou do pai toda a feiura, não tem jeito. Mas tá aí um rapaz, quem acredita numa história dessa aqui, só pode ter problema de juízo, né? Ser abilolado do juízo. Você vê que o que mais me conforta nisso tudo para findar é que depois dos 24 processos que tiveram aí algum tipo de anulação ou de ceifar da sentença, deixando o Luiz Inácio Lula da Silva livre, é que agora o que resta está na mão da Carmen Lúcia. Né? E a última vez que ela se manifestou, ela disse que ela não tinha lido direito as mensagens, é porque não deu tempo, 2 anos. Aí não deu, coitada, não deu tempo dela ler. Aí ela mudou o voto dela, mesmo depois de ter dado pela segunda vez. Esse é o Brasil que eu quero, né? Só que não, irmão, só que não. Não é mole não. Alan, como é que você vê essa situação toda, né? Essa turma, no contexto geral, né? Essa turma que não quer largar o osso e que faz de tudo para atrapalhar o governo e para voltar ao poder, né? É por isso que eles querem um fundão de 5 bilhões, né? Lembre-se de que o PT agora vai ficar com meio bilhão de reais. E quem conhece a política por dentro, né, quem está no meio da política, sabe que hoje a pergunta de $1 milhão é como gastar 5 bilhões em 45 dias. É óbvio que eles vão fazer todo tipo de manobra, vão usar escritórios de advocacia, vão usar gráficas, vão usar empresas de marketing, vão fazer o diabo
para não deixar ficar uma moeda desses 5 bilhões de reais. Mas lá eles têm arma secreta. Pois então, é. Vamos dar na mão do Lula e falar assim, some com esse negócio daqui. E a pergunta é, quem colocou esses 5 bilhões de reais lá no maldito fundo? Quem financiou isso? Quem bancou isso? Foi a estrutura pública, né? Foi o Estado. Mentira. O Estado não produz nada, a gente já falou isso, e eu vou falar todo dia, até que as pessoas entendam. Todo o dinheiro que movimenta a máquina pública, em tudo que você imaginar, vem do teu bolso, vem do meu bolso. É só isso, ponto final. É você que acorda às 5 da manhã, pega um trem lotado, um ônibus lotado, um metrô lotado, se incomoda, briga com o patrão, ouve gracinha, aguenta tudo, depois volta para casa, pega 2 horas de engarrafamento dentro de um ônibus apertado. É você que paga toda essa sacanagem de 5 bilhões de reais. Para quê? Para o PT pagar 6 milhões de reais para o advogado do Lula tirar ele da cadeia. Imaginem o que eles não fazem com o resto. A gente está falando só de 6 milhões de reais. Então, está na hora dessa estrutura toda cair por terra. No bom sentido, claro. Nós estamos dizendo que isso vai terminar no momento em que nós elegermos bons parlamentares que não permitam mais a aprovação de coisas absurdas como essa. 5 bilhões de reais num país onde a estrutura da saúde é precária, né? Onde nós tivemos, não podemos esquecer, em 2021, os parlamentares aprovaram, né, e o Lira assinou, a aprovação do aumento de reembolso hospitalar de 171%. Ontem nós falamos isso aqui. 130 mil reais. É o valor, 135 mil reais. É o valor que o parlamentar pode pedir de reembolso. Seria, o que vocês gostariam? Você, como cidadão, gostaria de ter 135 mil reais para gastar com a sua saúde? Pois é, tem gente que trabalha o ano inteiro para ganhar 12 mil reais. E tem parlamentar que gasta nisso com um mês, e quem paga isso é o cara que ganha um salário mínimo. Então está tudo errado nesse país. Mas só vai se consertar a hora que tiver gente decente, com vergonha na cara, que não se sujeite, né, que ache isso, que repudie isso. Né, você recebeu uma verba que vem de um povo tão sofrido, tão sacrificado. Eu evito, inclusive, às vezes, esticar muito os meus comentários quando falo sobre isso, porque a vontade que dá de falar coisas piores que podem até me comprometer, então eu evito. Mas é uma falta de vergonha na cara dessa política, desse parlamento nojento, que não tem o mínimo de sensibilidade com as pessoas que mais sofrem nesse país. E o pior de tudo, que nunca vai sair da minha cabeça, são essas mesmas pessoas que pagam toda essa picardia que acontece no Brasil. Inacreditável. E o pior, são as mesmas famílias lá de trás da queda do Império que continuam se perpetuando no poder. Isto é uma balbúrdia, rapaz, é uma picardia, isto é um quiprocó, é uma fuleiragem. Tu não estás vendo que não tem sentido? A família do Temer, se tu for olhar lá atrás, perpetuando o poder até os dias de hoje. Pais, filhos. Adoro Augusto Guimarães, senador da República, vem desde do café com leite, 29, vem dia após dia. Muitos daqueles que defendem as pautas aí contra... a favor da identidade negra e tal, aquele negócio todo, eram os mesmos senhores de escravos lá no passado, tá bom? Só é puxar pela história. Esse é um assunto interessante, né? Só para a gente entender, por exemplo, a família Reis, ela se meteu em política em 1817, antes da nossa independência. E na última eleição para prefeito, 2 primos disputavam quem ia comandar a prefeitura de Recife. Olha aí, estão falando na realidade aplicada. Tu já pensou que realidade aplicada, rapaz? Vamos fazer a árvore genealógica do Renan Calheiros, pra gente ver se a gente chega no Alibaba. Não é mole não, não é mole não. A gente tem aqui no Rio, né, o Dornelles. O Dornelles é da família Neves, com a família do Getúlio, e tem na sua árvore genealógica lá um capitão Mor, dono das capitanias hereditárias. Olha que coisa, rapaz, de maluco. E eu achava que eu era chique porque meu antepassado é Cristóvão Colombo. Eu achei que eu tava por cima da carne seca. Eu achei que era, né? Mas, rapaz, a pessoa é do mal mesmo aqui no Brasil. Né? Como poucos, muito poucos,
coloca o Brasil, coloca o povo brasileiro de joelho, efetivamente de Bota joelho. mesmo, Não bota sem vamos dó nem esquecer também piedade. do FHC, né? O avô dele Ixi, participou do golpe, aí, queria fuzilar a família real. Mesma conversa, golpe atrás de golpe, cara, golpe. Isto é uma cachorrada. Não muda não, mas vai ter que mudar. Agora vai mudar. O tio-avô dele inspirou o Lenin, né? Inspirou o Lenin. Cacei, como é que é? Pois é. É sério? É sério. O tio-avô dele porque- queria fuzilar a família monárquica brasileira. E o único que tá. teve foi o Lenin que fez isso quase 20 e Ó, tantos anos não, depois. tá. Ó, foi boa. Não é mole, Se não. pegar o que dá o cruzamento aí do Fernando Henrique com. Perguntar pro pessoal, o cruzamento do Fernando Henrique com a Marina Silva. Depois eu digo. Juliane, deixa eu juntar até umas notícias para pegar em cima disso do que o Alan Vamos falou. lá, que a gente tá Gutenberg, falando, vamos lá. que é o Na moral. pessoal que não quer largar o osso, né? Teve a coisa do fundão, como o Alan falou aí, 4,9 bilhões, né? O fundão está aí de pé. Aí vem o Sérgio Moro, que tenta se colocar como alguém novo, uma novidade, faz uma palestra completamente apático, pergunta da Lava Jato, né? Imagina o Sérgio Moro num debate presidencial, alguém chegar para ele e fazer a seguinte pergunta: Sérgio Moro, a Lava Jato acabou porque você foi incompetente ou canalha, ou porque o STF foi incompetente ou canalha? Porque não tem outra solução, né? Foi um dos dois. Acaba a história do Sérgio Moro ali, acaba a história dele ali. E o Randolph ainda usando aquele negócio de... Desculpa, Mauro. O Randolph ainda usando aquele negócio de ir no STF. Bolsonaro respirou, entra no STF. Bolsonaro nomeou alguém da Polícia Federal, entra no STF. Bolsonaro deu bom dia, entra no STF. Eles não querem largar. Fala aí, Mauro, rapidinho, antes da Juliane. À vontade. Essa questão... Pode continuar o movimento aí. Essa questão toda aí é o poder pelo poder perturbar a paciência do governo federal, do nosso presidente, impedir que alguém realmente consiga fazer alguma coisa pelo nosso país, enfim, essas ações todas de rede, de Randolph, companhia limitada, é isso, né? É uma pessoa, são pessoas, para não acusar ele não me processar, tá? São pessoas que estão servindo a agentes internacionais. Isso é óbvio. Uma pessoa que tem um cargo público no seu país e trabalha contra o país, só pode servir a alguém que está lá fora e que quer acabar com o Brasil. Não é possível. Né? É exatamente isso. E a gente sabe como é que funciona, aqueles planos do Foro de São Paulo, que a gente já falou aqui 1 milhão de vezes, como é que funciona a Greenpeace, WWF, que são as duas ONGs mais famosas, fora outras, né? Eles têm dinheiro mais que o suficiente para eleger os seus deputados, os seus senadores, né, que vão rezar a cartilha das pautas de quem os elegeu. Isso, para mim, é um tanto quanto óbvio. Agora, sobre a história da Narizinho, da Gleisi Hoffmann, bom, e com aquela questão da justiça, me parece que nenhum cão morde a mão que o alimenta, né? O PT colocou muita gente no judiciário, muita gente ali como juiz e tal, então eles não vão morder a mão que alimentou eles. Isso, todas essas notícias que nós demos aqui demonstram aquilo que a gente sempre fala, o aparelhamento da nossa justiça, que faz parte ali do plano do José Dirceu. Ele lá atrás começou a lavagem cerebral nas universidades de direito, que continuam até hoje, e aí essas pessoas viram promotores, viram defensores, advogados, juízes do Supremo, eles colocaram os deles ali, aparelharam tudo e se infiltraram em tudo. A verdade, a nossa justiça é a justiça de José Dirceu. Pois é. Esse é o Brasil que a gente luta e que o presidente luta contra, né?